1913, quando então finalmente deu-se o ponto de partida para que uma lâmpada elétrica fosse acesa no interior de uma repartição pública da cidade, que era a prefeitura, e lá aconteceu então esse pequeno grande milagre da presença de energia elétrica na nossa comunidade. Um dos principais empreendedores da região, que foi o João Bauer, ele construiu a primeira usina hidroelétrica aqui em Guabiruba, no Ribeirão do Salto da Planície Alta, justamente onde hoje fica a bifurcação entre os bairros Planície Alta e Lajeado Baixo, no final da reta da rua Guabiruba Sul. Obviamente que ele não fez isso sozinho. Ele começou em 1911 com essa projeção, convidou pessoas, contratou pessoas com conhecimento para colocar em prática a sua ideia. Depois, em 1912, já estava estruturado mais ou menos, ou bem próximo do que seria o ideal, aquilo que seria feito, ou seja, a implantação da energia elétrica, que só se tornou realidade para a comunidade de Brusque em 1913, no dia do aniversário dele, quando então finalmente deu-se o ponto de partida, deu-se o sinal verde para que uma lâmpada elétrica fosse acesa no interior de uma repartição pública da cidade, que era a prefeitura, e lá aconteceu então esse pequeno grande milagre da presença de energia elétrica na nossa comunidade. Qual era a potência dessa usina? Ela funcionava com 2 turbinas de 135 kW cada uma. Isso permitia com que a energia fosse gerada a contento naquele período. Estamos no Parque Municipal, nas terras que pertenciam ao João Bauer, depois adquiridas pela família Vicentino, hoje em mãos da prefeitura. Apontamos para a casa de máquinas da primeira usina hidrelétrica inaugurada em 1913. Para lá nós temos o salto do Ribeirão da Planície Alta. Suas águas moviam então essa hidrelétrica. Essa usina foi que impulsionou as fábricas de Brusque, porque elas não tinham energia elétrica. Essa energia praticamente foi produzida para as fábricas de Brusque, entre outras entidades importantes como Cacetiro, que na época tinha outro nome, Schemen Bühlam, né? E assim por diante. Inclusive outras indústrias que necessitavam dessa energia elétrica e que não serviu propriamente às indústrias ou à comunidade de Guabiruba. Eu sei que meu pai dizia que a primeira lâmpada de energia elétrica a ser acesa aqui no centro de Guabiruba foi quando ele tinha 7, 8 anos. Meu pai nasceu em 1927, então isso se deu em 1934, 35, por aí. Então se vê que, na verdade, essa energia foi produzida exclusivamente para as indústrias de Brusque, praticamente, né? E porque a energia elétrica aqui em Guabiruba, as primeiras redes começaram a surgir na década de 60, muito depois dessa usina, que posteriormente foi vendida para a Força e Luz de Blumenau, passando pela SC 420, é justamente a estrada que leva Pomerânia a Blumenau via Gaspar. E nessa direção foram erguidos então os postes, levando a energia elétrica para Blumenau. Ele tinha assinado um contrato para fazer com que essa energia elétrica se propagasse e fosse ampliada ao longo de 30 anos. É claro que ele não chegou a cumprir esse contrato por alguma razão, talvez por ficar muito além das condições dele, ou ele achou que ele não daria conta. Com isso, retira-se o Bauer de cena e fica essa empresa que leva adiante, amplia o máximo possível, que chegaria ao atendimento muito mais amplo da comunidade de uma forma geral, seja consumidor individual, seja industrial, comercial. Quem foi João Bauer, além do pioneiro da energia elétrica? Ele nasceu na década de 1840, morreu na década de 1931.
Durante o percurso de vida dele, ele foi superintendente de Brusque. Superintendente, na época, era o título, o cargo correspondente ao atual cargo de prefeito municipal. Depois ele foi deputado estadual. Ele fez parte da primeira legislatura de Santa Catarina, da nossa hoje Assembleia Legislativa do Estado. Tudo isso na década de 1890. Depois disso, então, é que ele empreendeu a iniciativa de fazer a nossa rede de energia elétrica, ou pelo menos a unidade pioneira de fornecimento e geração de energia elétrica na cidade. E não só para Brusque, né? Essa geração acontece para o estado inteiro. Hoje o Brasil inteiro usufrui de um recurso da energia elétrica que movimenta muita coisa, quase tudo da nossa vida cotidiana. Então veja, não foi simplesmente um cidadão nascido aqui na região e que aqui atuou. Ele deixou um grande legado para várias gerações que até hoje usufruem daquela ideia pioneira dele, implantada com o sucesso que todos nós conhecemos.